Cerca de 1.500 condenados pelos atos de 6 de janeiro nos Estados Unidos foram beneficiados pelo indulto de Donald Trump. No Brasil, a pergunta é uma só. A ação do presidente americano pode reverberar aqui? Para saber sobre o avanço da anistia aos presos e condenados de 8 de janeiro, o Jornal da Oeste conversa agora com Ezequiel Silveira, advogado da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. Ezequiel, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal da Oeste. Boa tarde a toda a nossa audiência, é sempre um prazer. Ezequiel, a nossa primeira pergunta é essa, né? Não tem como fugir disso. A gente viu agora que Donald Trump concedeu perdão, né, aos envolvidos, aos presos políticos de lá do 6 de janeiro. Aqui a gente tem um movimento contrário. Vai lembrar aí a nossa audiência que o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu também o indulto ao Daniel Silveira. E isso foi retirado de uma maneira completamente autoritária pelo STF. Então a pergunta é, tendo em vista esse cenário completamente autoritário que o STF impõe ao nosso país, nós temos esperança ainda de uma anistia aos presos políticos do 8 de janeiro? Então, essa é a pergunta que todos nós estamos nos fazendo desde que o presidente Donald Trump assinou aí esses perdões, foram cerca de 1.500 perdões para as pessoas que ele chama de reféns do 6 de janeiro, nós aqui chamamos as vítimas do 8 de janeiro, né? Mas que são pessoas que estão em situação similar, sendo perseguidas pela força estatal, pela estrutura estatal lá nos Estados Unidos, por conta do 6 de janeiro de 2021 e aqui no Brasil no 8 de janeiro de 2023. Então, o que nós pensamos são duas questões. A primeira é que esse gesto do presidente Donald Trump é um sinal muito forte para a configuração política do nosso país. Então, se uma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos e foi muito semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil, então a tendência é que o Brasil também seja pressionado por esta situação política que aconteceu nos Estados Unidos em relação ao Brasil. Mas veja bem, qual que é a diferença? A diferença é que aqui no Brasil, a solução que nós estamos vendo hoje, ela não vem do poder executivo, como partiu lá nos Estados Unidos. Ela vem pelo poder legislativo. Então, da mesma forma que o presidente Trump assinou os perdões, assinou a clemência e as comutações de penas lá para algumas pessoas, reduziu as penas de 14 e perdoou 1.500, nós aqui esperamos que todos sejam anistiados. Entretanto, essa anistia viria do poder legislativo e não do poder executivo, pelo simples motivo de que o executivo aqui no Brasil, ele faz parte aí desse consórcio com o Supremo Tribunal Federal e é cúmplice desses abusos que vêm sendo cometidos pela Suprema Corte. Então, evidentemente, este perdão, essa anistia não viria pelo Poder Executivo no Brasil, pelo menos não nesse momento. Por outro lado, nós temos um Poder Legislativo que já tem uma proposta de lei de anistia que está tramitando e nós aguardamos que, retornando do recesso, os parlamentares possam dar seguimento. Nós temos sim esperança de que, assim como nós estamos vendo lá nos Estados Unidos nos últimos dias, essas pessoas sendo liberadas e voltando para suas famílias, nós possamos ver aqui no Brasil o quanto antes as vítimas aqui do 8 de janeiro podendo restabelecer as suas vidas, voltar para suas famílias, aqueles que estão fora do país possam retornar à sua pátria e seguir as suas vidas. Outra pergunta importante também nesse caso é justamente isso, né? Aqui a gente teria que ter aí essa articulação dentro do Congresso, portanto, né, do Poder Legislativo. E aí a minha pergunta é a seguinte: existe algum tipo de proposta concreta, de articulação concreta? A gente sabe que o ano passado começou ali, a Carol Detoni, que estava liderando ali CCJ da Câmara, tentou passar, não conseguiu, porque teve justamente aquele caso do tio França, né, que fez aquele suicídio midiático, e aí o STF, mais uma vez de maneira completamente autoritária e fora de suas funções, disse que a pauta da anistia simplesmente não seria mais discutida dentro do Congresso. Ou seja, os legisladores não poderiam mais legislar de acordo aí com essa fala do STF. Então, a minha pergunta é se, a gente sabendo aí justamente desse cenário que vem do Congresso, se existe por parte aí da associação alguma articulação concreta com alguns deputados federais, algum grupo de deputados federais para a anistia do 8 de janeiro.
Então, infelizmente, nós não vivemos num país sério, né? Porque em um país sério, a Suprema Corte jamais estaria dando pitacos sobre o trabalho de outro poder, seja do executivo, seja do legislativo. Inclusive, esse é o nosso temor, né? De ter uma solução a partir do poder executivo. Vamos supor que daqui 2 anos entre aí um novo presidente mais à direita, que seja o presidente Bolsonaro. Se ele assinar a anistia para essas pessoas, der um indulto presidencial para essas pessoas, quem nos garante que o Supremo Tribunal Federal não vá derrubar essa medida, como já fez há pouco com o deputado Daniel Silveira? Então, a nossa ideia de resolução nesse momento é através do poder legislativo. É claro que se houver um presidente, seja esse, seja o próximo, que possa resolver essa situação, também para nós pouco importa a forma da resolução, mas que isso seja resolvido. A gente sabe que a anistia não é o remédio ideal. O ideal seria que esses processos que são absolutamente nulos fossem anulados. Entretanto, quem pode anular esses processos é o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, não existe instância revisora dos processos no STF. Então, a gente não vê essa perspectiva de anulação dos processos e tampouco vê essa resolução pelo Poder Executivo. Sobra o Poder Legislativo, que hoje a ferramenta que existe para resolver a situação dessas pessoas é um projeto de lei através da anistia, através de um projeto de lei que venha do Congresso. Ano passado esse projeto tramitava bem, esteve ali na CCJ, o relatório chegou a ser lido pelo deputado Rodrigo Valadares, que era o relator da proposta, a deputada Caroline Detoni, ali na Comissão de Constituição e Justiça, deu todo o apoio. Entretanto, ocorreram esses fatos que você narrou aí, dessa pessoa que tirou a própria vida ali em frente ao Supremo Tribunal Federal e acabou, mais uma vez, reacendendo aquela narrativa de golpe, de toda essa questão midiática que o Supremo Tribunal Federal, em parceria com o governo Lula, vem promovendo. Entretanto, esse aceno, né, mais do que a assinatura em si, mas o aceno político dos Estados Unidos, através do presidente Trump, nós acreditamos que vai ajudar a impulsionar esse processo no parlamento. Porque, veja bem, a sociedade brasileira já não aguenta mais tratar a respeito de 8 de janeiro. Imagina as pessoas que estão sofrendo, essas famílias. Então, assim, não existe. O Brasil é um país, em sua maioria, cristã, que é fundamentada a sua criação através dos princípios judaico-cristãos, que fala de amor, que fala de misericórdia. Então, a população brasileira, ela já tem esse princípio dentro de si de não gostar de ver ninguém sofrendo, ninguém sendo perseguido. Então, é natural que a própria sociedade pressione o Congresso. E aí a gente esbarra no próprio Supremo Tribunal Federal, que vai fazendo esse papel político aí de pressionar o próprio parlamento para dizer, se vocês aprovarem, nós vamos derrubar aqui. Entretanto, uma coisa é a ameaça e a outra é o cumprimento da ameaça. Então, a gente apela aos parlamentares, está trabalhando em conjunto com os parlamentares, para que neste retorno do recesso a gente possa pautar novamente aí com o presidente da Câmara, seja os que estão saindo ou os que vão entrar, tanto da Câmara quanto do Senado, para que a gente possa pautar esse projeto novamente. Inclusive, nós lançamos um site recentemente chamado anistiajá.org. Neste site, a pessoa lê ali algumas histórias dessas pessoas, né, dessas vítimas e das suas famílias, dos seus sofrimentos, e ali ela pode assinar um abaixo-assinado a favor desse projeto de lei da anistia e, ao mesmo tempo, estará enviando um e-mail para a caixa de entrada dos presidentes das casas, solicitando que se dê andamento nesse projeto o quanto antes, porque essas famílias estão precisando.